Em comemoração ao aniversário de 64 anos de Umuarama, vamos contar histórias que fazem parte do patrimônio cultural e material da nossa cidade. Começa agora a série Eu Amo Umuarama. O Colégio Estadual Professor Paulo Alberto Tomazinho, inaugurado inicialmente como Colégio Estadual de Umuarama, iniciou seu funcionamento em um terreno cedido pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Foi o primeiro grupo escolar de Umuarama, inaugurado em junho de 1956. No ano 2000, no dia 28 de julho, foi publicado em Diário Oficial a alteração do nome, tornando-se Colégio Estadual Professor Paulo Alberto Tomazinho, marco importante para a memória de Umuarama ao homenagear uma importante personalidade política e educacional. Eu sou Ângela Tomazinho, fui casada com o professor Paulo Tomazinho e cheguei em Umuarama em 1972, também fui professora do estado, hoje aposentada. Tivemos 2 filhos, Paulo Henrique e Luiz Fernando. Olha, o Paulo chegou aqui em Umuarama em 1972 com a FAFIL, hoje é Unipar. Ele veio para dar aula na FAFIL e foi professor do curso de História. Aí, quando chegou o curso de Direito e Administração, ele foi professor também do curso de Direito e Administração. Mas desde que ele chegou em Umuarama, ele sempre foi professor do ensino médio e do fundamental aqui no Colégio Estadual. Na educação, ele foi eleito, que hoje não é mais assim, ele foi eleito o primeiro chefe de núcleo de educação do núcleo regional e pelos professores. E então, ele como chefe de núcleo marcou muito, porque por ele ter sido eleito pelos colegas, ele tinha muita autoridade. Falava com os professores de igual para igual, porque ele foi eleito para chefe de núcleo. Hoje não acontece mais isso, porque naquela época estava na transição democrática, né? E depois que ele foi chefe de núcleo, ele foi convidado também para ser presidente da Café do Paraná, em Curitiba. Moramos 2 anos em Curitiba, 1 ano e meio. Aí ele veio para ser candidato, ele foi candidato a deputado federal aqui em Umuarama e assim quase convocado pelos alunos e pelas autoridades, que, como ele era professor de História do Pensamento Econômico, era uma disciplina, o SPB, né? É uma disciplina que os alunos achavam que ele estava pronto para representar na época da Constituinte. E isso, ele nunca tinha sido político nem nada e acabou ficando segundo suplente de deputado federal no Paraná. Teve uma votação expressiva aqui em toda a região e várias cidades do Paraná que ele até nem tinha ido. Depois ele veio para ser candidato, daí quando a gente voltou de Curitiba, ele foi candidato a prefeito, e junto com o seu Seranto, que eles eram adversários políticos, mas muito amigos um do outro. Sempre foram amigos e se respeitaram muito. E na época ele perdeu a eleição por 180 votos, mas ele marcou muito por onde ele passou. Como pessoa, no núcleo eu encontro pessoas que lembram dele, de atitudes dele, que ele tomava certas atitudes no núcleo que era a favor sempre dos professores. Quando tinha greve de professores, ele fechava o núcleo, ele ficava lá dentro, mas ele fechava o núcleo porque ele dizia que ele era professor e ele estava chefe de núcleo. E então ele sempre marcou muito pelas atitudes acertadas, pelo exemplo, pela pessoa que era humilde, simples, carismático, que todo mundo que conviveu com ele fala a mesma coisa. Até hoje a gente encontra algum aluno que foi aluno dele, colegas, professores, sempre tem alguma coisa para contar, só coisa boa, e que a gente fica muito orgulhosa por isso.
Olha, 3 ou 4 meses após o falecimento dele, que foi em outubro, acho que logo em janeiro, fevereiro, na época o vereador Marcelo Nelli, que também tinha sido aluno dele, foi meu aluno, foi aluno dele, entrou em contato que queria uma documentação, datas de nascimento, tal e tal, para mandar um requerimento para a Assembleia Legislativa solicitando que o colégio tivesse o nome dele a partir de então. Mas só que ele, assim, só falou que ia mandar, a gente nem sabia se isso ia ser certo ou nada, né? E, para minha surpresa, quando foi mais ou menos em junho, depois de uns 6 meses que ele havia falecido, eu recebi um ofício da Assembleia Legislativa dizendo que o nome dele foi colocado em votação para ser o nome do Colégio Estadual de Umuarama, por ele ter passado uma vida aqui dando aula, e que foi eleito por unanimidade, e que isso era um motivo de orgulho para nós, porque dificilmente acontecia assim de ser votado tão rápido, que geralmente depois de 1 ano que a pessoa falece, e depois assim de perguntar para algumas pessoas e tal. E ele foi eleito por unanimidade na Assembleia. Então é um orgulho para a gente, né? Marcou agora para sempre na história, como ele era professor de história, ficou marcado na história de Umuarama. Então, se eu amo Umuarama, eu amo muito Umuarama. Eu vim para cá bem novinha, mas considero Umuarama a minha terra natal. E é uma cidade que nos acolheu muito bem. E temos muitas amizades. E o Paulo sempre foi muito reconhecido aqui em Umuarama. E então não tem como a gente não amar Umuarama, né? É a minha cidade do coração.